Crise. A crise é algo que todo mundo ou já passou ou vai passar. E vai passar sobre várias áreas da vida, várias áreas. O ideal é que a gente esteja preparado para isso. Porém, nós, os seres humanos, nós não estamos preparados para isso. Ou a gente se prepara para a crise de uma forma errônea, de uma forma completamente como não deveria acontecer. Exemplo, você se prepara pensando, porque vai vir um momento de crise financeira, vai vir um momento da minha crise financeira, vai vir um momento da minha crise financeira. E aí você está se preparando, você está ganhando dinheiro para isso. E aí o que acontece? Como a sua mente está na cabeça de que você vai ter uma crise financeira, ela vai vir, vai acontecer. E aquele dinheiro, aquele investimento que você teve, obviamente, ele vai ser usado naquele momento de crise, porque é aquele momento de crise que você colocou na sua cabeça que iria existir. Você já estava se preparando para aquele momento específico. Ou seja, a gente deve sim se preparar para momentos de crise. É correto fazer isso, mas não mentalizar, não ter isso como algo, como uma meta, como algo real, algo que realmente vai acontecer. E o pior de tudo, colocar ele de uma forma, vamos dizer assim, para essa área da minha vida. Por exemplo, outro exemplo, eu vou ter uma crise no meu relacionamento, né? Você tem um relacionamento. Eu vou ter uma crise no meu relacionamento. Eu vou ter uma crise no meu relacionamento. Então, antes de ter a crise, eu vou tomar algum tipo de atitude, sei lá, enfim, não sei. Então, não é correto você se preparar para a crise dessa forma. Mas vamos lá. Nós não nos preparamos para o que está acontecendo hoje, né? Para a crise do corona. E ela veio, ela vai tomar conta e, na realidade, ela nem começou ainda aqui no Brasil, né? Vamos ser bem sinceros, ela ainda nem começou. Nós vamos ter, no mínimo, um período, se nada acontecer, se ainda não sair nenhum tipo de vacina, se não sair nada, se nada acontecer, por no mínimo 60 dias, nós vamos estar enfrentando uma crise. E não é brincadeira. Não é uma brincadeirinha, porque você está vendo aí nos noticiários, hoje eu assisto o básico do básico mesmo, só para poder me manter informada, para mim não ficar poluída, para mim não achar que o mundo vai acabar, não ficar louca com isso. Então, tome cuidado até com isso, com o que você escuta, o tanto que você escuta, não fique imerso em toda essa situação que está acontecendo, não. Escute, se informe, veja como é que tá, mas vai viver sua vida, vai fazer suas coisas. Como hoje a gente está tendo que fazer um tour dentro de casa, então aproveita para colocar tudo em dia. Vamos supor que você não está em dia com Deus, né? Não estava tendo tempo para poder rezar. Separa uma parte do seu dia para você poder rezar, para você colocar os pontos no i, né? Conversar direitinho com Deus, pedir perdão, né? Se perdoar com relação a isso. No meu caso, eu estou o tempo inteiro com a minha filha e eu sempre falo, eu não sou uma mãe de brincar, eu levo para brincar, mas eu não sou uma mãe de brincar. Mas então eu já estou tendo que rever isso, porque são muitos dias que a gente tem que ficar em casa e eu não vou ter essa opção de levar ela para brincar. Se eu não tenho essa opção de levar ela para brincar, eu vou ter que aprender a brincar com ela, né? Então, eu vou colocar isso em dia. Faça um curso, leia um livro, ou seja, coloque a sua vida em ordem agora nesse momento complicado, nesse momento que a gente precisa estar, né, em quarentena, que a gente precisa estar em casa. Então, aproveite o mínimo que você puder, o mínimo que puder sair. Fique mais dentro de casa mesmo. E não adianta você se cuidar e alguém ir para sua casa que não está se cuidando. Então, você tem que se cuidar e tem que vigiar quem entra para dentro da sua casa. E voltando ao assunto da crise, a gente tem sim que se preparar para os momentos de crise, mas não ter isso como uma verdade absoluta. Não ter isso como uma verdade absoluta. Então, no caso hoje, a maioria dos brasileiros, eu, por exemplo, não estava preparada para essa crise, né? Principalmente financeiramente, eu não estava preparada.
A princípio, a gente leva um choque, ao menos eu levei um choque, falei, isso aí é balela, encheção de saco, mas depois eu caí na real. Eu vi que não é assim, eu vi que realmente a coisa é séria, porque se vem de outros países, se a gente está vendo aí rede nacional, né, por exemplo, a Globo, que deixou os funcionários, as novelas agora vão ser reprisadas, porque não tem como mais dar continuidade, né, à trama. Então, assim, é caso sério. Já teve morte dentro do Brasil comprovado que veio dessa doença. Então, eu quero viver muito ainda. Eu tenho muito, muito, muito para viver. Tenho muita coisa ainda para me realizar. Então, se eu quero isso, eu vou tentar ao máximo ficar dentro de casa. Eu vou tentar ao máximo fazer o que eu puder dentro de casa, né? Para poder deixar isso passar e que não passe por mim, passe bem longe, né? Então, passado disso, é um momento de reflexão para a gente poder refletir que nós devemos sim nos preparar e estar em paz, estar de boa com todas as áreas da nossa vida, que seja o social, que seja a saúde espiritual. Então, a gente tem que trabalhar, né, já desde agora, já deixar tudo planejado durante esse período que a gente está em casa, durante esse período deixar tudo planejado para quando, né, a gente voltar ativa, fora de casa, enfim, para colocar tudo em prática. Isso se a gente já não conseguir colocar a maioria das coisas em prática agora, nesse período que a gente vai estar mais dentro de casa. Tá? Então, assim, o que eu tenho para dizer é isso. É para a gente vigiar bastante, para a gente tomar muito cuidado, né? Para estar em alerta, mas não criar pânico, né? Não criar pânico. Então, por exemplo, eu já procurei na internet alguns joguinhos, algumas brincadeiras, já conversei com minha filha, algumas coisas que a gente vai retomar. Eu tenho algumas coisas de curso para eu poder rever, para eu poder estudar. Eu gosto, né, de estar sempre aprendendo, a estar aprimorando os meus conhecimentos. Então, vai ser super importante esse momento para poder estar fazendo isso, tá? No mais, um grande beijo, que a gente consiga, né, se unir virtualmente de uma forma com que a gente saia, né, de tudo isso e depois poder se conectar. A gente tem que tentar ao máximo se conectar aqui virtualmente e depois se conectar, dar aquele abraço. Vai ser tão gostoso depois de tudo isso, dar aquele abraço, sentir, né, a pessoa que a gente gosta, estar próximo da pessoa que a gente gosta, das pessoas, né, se conectar. Eu acho que passado isso a gente vai valorizar tanto, eu tenho absoluta certeza, depois de passar toda essa situação, a gente vai valorizar tanto o estar com o outro, o valorizar a presença do outro, o calor humano, um abraço. E em seguida também eu vou fazer alguns videozinhos o quanto que isso é importante para a nossa vida, tá? Um grande beijo no coração e fiquem com Deus.